Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao módulo de ética do curso de preparação de dativos, promovido pela OAB Contagem. Meu nome é Lucas Campos de Andrade, eu sou conselheiro subseccional, sou professor de ética e advogado atuante, em especial na área de direito imobiliário. Eu recebi com muito carinho e com muito orgulho esse convite para poder conversar aqui um pouquinho com vocês, né? A gente tem aí um prazo de 20 minutos para tratar dos principais aspectos da ética profissional voltado para a advocacia dativa. E eu não posso deixar de parabenizar aqui a iniciativa da instituição de incluir um módulo de ética profissional, porque percebo que a gente acaba deixando de estudar essa matéria depois que passa o exame de ordem. Ela é uma matéria, como você sabe, essencial para esse estudo. A gente acaba se dedicando bastante a ela na reta final da faculdade, mas depois deixa de lado. E na minha atuação profissional, eu percebo que tão importante quanto direito material, direito processual, é o conhecimento das normas éticas da nossa profissão, porque ela nos dá substrato para que a gente faça uma atuação muito mais segura, seja estabelecendo com clareza os limites e como deve ser conduzida a relação entre cliente e advogado, seja a nossa postura em relação aos servidores, em relação à instituição que nos representa e também em relação à nossa atuação processual, à nossa atuação fora do processo. Então, dito isso, me parece muito proveitoso que a gente aproveite esse curso e tenha aqui alguns minutinhos para discutir os principais aspectos éticos desta atuação como advogado dativo. Refrescando a sua memória, porque talvez já tenha um tempo que você tenha visto isso pela última vez na faculdade, a gente tem a principal norma ética da advocacia, a Lei 8.906 de 94, chamada de Estatuto da Advocacia e da OAB. É uma lei federal que vai disciplinar de maneira sucinta todas as normas pertinentes à advocacia, desde qual é a atividade que só o advogado pode fazer, falando um pouco da relação cliente-advogado, fala do advogado empregado, sociedade de advogados, condutas que são vedadas, a estruturação da OAB em seus 3 níveis é delineada lá, então eu tenho o Conselho Federal delineado, Conselho Seccional e Caixa, tenho também as subseções, além de várias outras normas que estão por ali distribuídas, como as incompatibilidades, os impedimentos, licença e cancelamento e assim por diante. Nesta norma é criado o Conselho Federal da OAB, que é o órgão máximo de representação dos advogados, e é dado a este Conselho Federal o poder de criar normas que devem ser seguidas pelos advogados. Normas estas que vão estabelecer parâmetros de atuação e assim por diante. E a gente precisa destacar aqui 2 normas que são essenciais para o nosso estudo. A primeira delas é o Código de Ética e Disciplina, que sofreu uma ampla reforma em 2015. Então, o atual Código de Ética e Disciplina é a Resolução 2 de 2015, onde, além de várias outras normas, nós vamos ter um grande detalhamento da relação cliente-advogado. Nós teremos um detalhamento também em relação à publicidade dentro da advocacia, processo disciplinar. Então, o nosso estudo de hoje, grande parte dele vai se concentrar justamente no Código de Ética. E como terceira norma essencial, a gente tem o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, que também é uma resolução do Conselho Federal e que vai trazer diversos pormenores do Estatuto, em especial sobre a regulação, sobre a estruturação e a divisão de funções dentro de cada um dos órgãos da OAB. Então, nos concentraremos menos no regulamento geral e mais no Código de Ética e na Lei 8.906, do Estatuto da Advocacia e da OAB. Recomenda-se que após esse vídeo e que durante a organização dos seus estudos profissionais, se coloque o estudo da ética profissional com a leitura dessas normas, a
a análise de novas resoluções e decisões do Conselho Federal da OAB, justamente no sentido de incrementar a atuação profissional, como eu disse, reputo tão importante quanto o estudo de direito material e direito processual. Pois bem, feita essa introdução, a recomendação para estudo, é importante a gente dizer que a advocacia dativa, ela tem previsão no Estatuto da Advocacia e da OAB, ou seja, ela tem previsão em lei federal. E essa atuação decorre do próprio munus público ao qual está submetida a advocacia. A nossa legislação vai dizer que o advogado, ainda na sua atuação privada, ele exerce um munus público, ou seja, ele está atuando em favor do público, em favor do todo. E na advocacia dativa, eu tenho um passo além. Eu tenho um incremento disso, na medida em que a defensoria pública ela não consegue atuar para toda a população. Isso por dois motivos. O primeiro deles é a falta de pessoal. A gente não tem pessoas o suficiente para, dentro da defensoria pública, para atender todas as demandas que seriam necessárias. Além disso, a defensoria pública não pode atuar para clientes com interesses opostos. Então, calculem vocês. Vamos imaginar aqui juntos, tá? A defensoria pública é procurada por uma determinada esposa com seu filho, ambos em situação de vulnerabilidade financeira, e a defensoria pública é procurada para fazer uma ação de divórcios e alimentos em face do marido. Nessa hipótese, não pode a defensoria pública representar também o marido. Essa representação ela deve acontecer sem conflito de interesse. E é justamente aí onde entra a advocacia dativa, nos pontos onde não pode a defensoria pública atuar. Sendo assim, é absolutamente essencial a atuação do dativo. E o Estatuto da Advocacia da OAB prevê, inclusive, como uma infração disciplinar se o advogado, sem justo motivo, se recusar a atuar como dativo. Então, percebam vocês, além da parte, tem muito advogado que quer atuar como dativo, como é o caso de vocês que estão assistindo o curso, porque vão ter uma nova experiência profissional, aprender com casos novos e receber. Mas a lei estabelece que, caso não haja esse interesse, o juiz vai fazer a nomeação e os advogados são obrigados a atuarem, salvo se apresentarem justificativas idôneas para não fazê-lo. Nesse sentido, me parece um avanço muito grande o que está sendo feito em Contagem, com esta... Não é novidade, né? Está sendo renovada a lista, ela já foi aplicada no ano passado, mas dessa lista de advogados que a OAB entrega ao Poder Judiciário com interesse e capacitados para atuar como dativos. Então, essa é uma forma muito interessante de se dar uma chancela, um aval nesse controle. E evita-se que sejam nomeados advogados que não querem atuar como dativos. Isso é importantíssimo. Falamos aqui várias vezes em nomeação. E a nomeação é um dos pontos mais importantes para a gente tratar aqui. Isso porque diz o Código de Ética e Disciplina que o advogado atua em juízo e fora dele, representando o seu cliente, através de um contrato de mandato, do qual faz prova por uma procuração. Isso é a regra geral. O advogado representa o seu cliente, mostrando a procuração que lhe foi outorgada, cuja qual os poderes estarão discriminados que esse advogado tem. Mas essa regra não se aplica ao advogado dativo. Porque nós temos, além da outorga de procuração, duas outras modalidades de início de representação do advogado para um cliente ou assistido dentro do ordenamento brasileiro. Vou tratar dos dois, apesar que um deles apenas se aplica ao advogado dativo, só para não ficar uma coisa perdida. Então, o primeiro ponto é que a nomeação apudata é uma das modalidades de nomeação que foge a essa regra da apresentação de procuração. Não é o caso do dativo, mas também é prevista em nosso ordenamento. Vai acontecer quando, nos procedimentos que admitem a oralidade, leia-se procedimento da Justiça do Trabalho e dos juizados especiais, o advogado chega junto com o cliente para fazer a audiência e, neste ato, o cliente nomeia o advogado como seu procurador. Essa nomeação oral basta. Ela vai ser reduzida a termo
na ata de audiência e, a partir dali, advogado e cliente estão com a sua relação estabelecida, sem haver a necessidade, percebam, sem haver a necessidade de uma alteração posterior ou qualquer coisa nesse sentido. Ali já foi resolvida a situação. A segunda modalidade especial de representação, né, de início de representação pelo advogado, é justamente a que se adequa o advogado dativo, que é a chamada nomeação ad hoc. A nomeação ad hoc ela é feita pela autoridade judiciária. Então, o juiz nomeia o advogado para a prática de atos que ele determinará. Pode ser o acompanhamento em uma audiência só, como pode ser o acompanhamento do processo até a sua sentença, ou incluída a frase recursal, é o juiz que define. Esta nomeação ad hoc, é importante dizer que ela contempla a cláusula geral de foro e só. Ou seja, o advogado ele pode fazer tudo representando o seu cliente com essa nomeação, judicialmente e extrajudicialmente. Contudo, não estão englobados nesta nomeação, os poderes para o qual o Código de Processo Civil, em seu artigo 105, anote para ler o artigo 105 do CPC, porque ele é muito importante. A não ser nesses casos, lá do artigo 105, para o qual são exigidos poderes especiais. O que isso significa? Significa que a cláusula de foro geral abrange todos os poderes, ressalvados os que estão escritos no artigo 105. Então, eu vou citar alguns aqui, só para vocês terem uma dimensão, que são poderes que são tão relevantes, são tão importantes assim, e podem fazer tanta diferença em um processo, que a lei exigiu que esses poderes eles tivessem uma outorga expressa pelo cliente, não estão englobados no foro geral, seja ele ad hoc ou de outra maneira. Então, só para a gente ter uma dimensão, quais são? Receber citação, renunciar, desistir da demanda, receber e dar quitação, firmar acordo. Se o advogado dativo quiser praticar algum desses atos, ele deve buscar o cliente, o assistido, e pegar uma procuração com poderes específicos. Claro, essa procuração não pode implicar a esse assistido nenhum custo, uma vez que o advogado dativo ele é integralmente remunerado pelo Estado. Muita atenção nesse ponto. Não pode representar para o cliente nenhum custo. Então, vista esse ponto da representação, avancemos aqui ao que seja talvez o tema central, que são as infrações disciplinares mais comuns de acontecerem com advogados dativos. E dentre estas, a gente tem que destacar que a advocacia dativa não pode ser utilizada para fazer publicidade profissional e nem para angariar clientes. Então, isso significa que não pode o advogado dativo ligar para o seu assistido e pedir para o seu assistido indicá-lo para todos os seus conhecidos. Não pode o advogado dativo fazer propaganda com base nessa sua atuação. Ficar fazendo postagens dizendo que ele é um advogado muito atuante, muito caridoso, que atua para a população em vulnerabilidade, não. Essas condutas são expressamente vedadas. Juntamente com essa vedação, eu destaco aqui duas que estão no artigo 34, muito importantes. Ao advogado é vedado abandonar causa e também prejudicar o cliente por falta grave. Isso significa que o advogado ele deve atuar de maneira profícua, eficiente e zelosa, seja atuando pago diretamente por seu cliente, na advocacia privada, sendo pago pelo Estado. Não é porque é o Estado que vai te pagar, que você vai receber um pouco depois, porque tem que ser feita essa execução, que há uma autorização para que o advogado atue de maneira menos cuidadosa. É claro que existe ali algumas regalias processuais para o advogado dativo, como contestação por negativa genérica, mas isso não significa que o processo não deva ser acompanhado com a cuidade que qualquer outro processo seria. Isso deve ser registrado, tá bom? A gente ainda destaca que o advogado dativo tem o dever de conciliar, como qualquer advogado.
Então, se os dados estiverem no processo, se tiver ali o dado assistido da outra parte, do advogado da outra parte, deve o dativo tentar aproximá-las, ligar, buscar com que haja ali um entendimento entre elas. Porque hoje essa responsabilidade ela é compartilhada entre o advogado, entre o juiz, entre o defensor público, ainda que esse advogado seja um advogado dativo. Então, muita atenção a essa parte. E último ponto a respeito das infrações que eu gostaria de destacar é que o advogado dativo, como qualquer outro advogado em atuação, ele tem o dever de atuar em benefício do seu cliente. O advogado dativo, ele não deve se comportar como um auxiliar do juízo, porque em que pese a nomeação dele ser feita pelo juiz de direito, ela é feita em benefício da parte. Então, o advogado, ele deve olhar pelos interesses da parte. Muito cuidado com esse ponto, porque às vezes estabelece uma boa relação entre o juiz e o advogado dativo, mas isso não deve interferir na atuação profissional do advogado, que continua independente, isenta e ausente de hierarquia em relação ao juiz. E mais importante que isso, sempre em interesse do cliente. Encerrando aqui o nosso papo, até porque o nosso tempo está quase esgotado, não poderia deixar de dizer que os direitos do advogado no exercício da profissão, chamados de prerrogativas profissionais, são integralmente aplicáveis aos advogados dativos. Isso quer dizer que o advogado dativo, ele não é porque vai ser nomeado pelo juiz que o juiz pode privá-lo dos direitos da sua atuação profissional, muito pelo contrário. Todos os direitos previstos no artigo 7, 7A e 7B do Estatuto da Advocacia e da OAB são integralmente aplicáveis ao advogado dativo, que deverá ter independência suficiente para, observando que o juiz está desrespeitando aquele direito, buscar a tutela da OAB através da sua delegacia de prerrogativas, para constatar a violação que está sendo feita e as medidas necessárias serem tomadas. Então, essa manutenção de independência, ela é absolutamente essencial. Pessoal, muito obrigado por esses momentos aqui de compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da ética profissional. Reforço a dica para que estudem os pontos principais dessa norma, que certamente incrementarão a atuação de vocês como advogado, e principalmente contem com a OAB de Contagem para qualquer suporte necessário para a atuação na advocacia, seja ela dativa, seja ela privada, a instituição também está para isso. Então, se surgir alguma dúvida, se perceberem que algo está sendo feito ou deixado de fazer pelo Poder Judiciário, por alguma autoridade, levem para a instituição para que ela possa intermediar e fazer a representação que lhe é alegada aí pela legislação. Então, desejo muito sucesso na atuação profissional dentro e fora da advocacia dativa e contem com a OAB de Contagem para o que necessário for.